abençoe a todos, boa noite. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Pai eterno, queremos, ó Deus, te dar graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos, ó Pai, nos reunir neste momento, te apresentar nossas vidas, te apresentar, ó Deus, nossos cânticos e a nossa adoração. Pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor venha e tire de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Queremos dedicar este tempo para Ti, para Te adorar e louvar e agradecer o Teu nome. Abençoa os cânticos que serão entoados, a palavra que será pregada. Que o Senhor trate conosco conforme a Tua vontade perfeita, que possamos ser abençoados nesta noite, não só os irmãos que estão presentes, mas também aqueles que estão acompanhando pela internet, possam receber a mesma bênção. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. 39. Um distúrbio religioso sucedeu neste Brasil quando João comeu o livro. Foi no ano de 2000. Nunca tinham escutado e o povo assustou e ficaram agitados quando João profetizou. Mas há um povo, esta é a noiva que está casada. O seu esposo, esta é a palavra que foi revelada. Ela recebeu seu nome, ela tem discernimento, e foi o filho do homem o que fez o casamento. E a pobre Laodiceia, que só tem a religião, Deus já deu o veredito da sua condenação. E na Bíblia está escrito que ela não vai ter perdão. Mas há um povo, esta é a noiva que está casada. O seu esposo, esta é a palavra que foi revelada. Ela recebeu seu nome, ela tem discernimento, e foi o filho do homem o que fez o casamento. Laodiceia são aqueles, eu já vou discriminar, que rejeitam a mensagem e começam a blasfemar. Primeira e segunda etapa não é uma exceção. É a primeira que rechaça a mensagem de João. Mas há um povo, este é a noiva que está casada. O seu esposo, esta é a palavra que foi revelada. Ela recebeu seu nome, ela tem discernimento, e foi o filho do homem o que fez o casamento. Amém. Deus me deu a terra. 43. Avante, avante, ó povo, que isto é um nome novo. Este nome Brana é. A batalha foi vencida e na terra prometida já estou com Josué. Ó Israel, deves lutar sem cessar. Já é tempo de plantar na terra de leite e mel. Aconteceu, o gigante já morreu
e a terra Deus me deu. Quem mora nela sou eu. Uma vez dentro da terra, mesmo que existam guerras, vou plantar 7 trovões, e os selos revelados, outra vez profetizados, a mensagem de João. Ó Israel, deves lutar sem cessar, já é tempo de plantar na terra de leite e mel. Aconteceu, o gigante já morreu, e a terra Deus me deu. Quem mora nela sou eu. Vou morar a vida inteira na terra que tem palmeiras, nos confins de Canaã. Eu já sei que vale a pena, estou vendo essa cena, minha fé nunca foi vã. Ó Israel, deves lutar sem cessar, já é tempo de plantar na terra de leite e mel. Aconteceu, o gigante já morreu, e a terra Deus me deu. Quem mora nela sou eu, e a terra Deus me deu. Quem mora nela sou eu. 45, voltando ao lar. Se eu pudesse voar e voar, eu queria subir e subir, eu queria voltar ao meu lar e ali residir. Eu queria abraçar meus irmãos e amados que foram daqui. Eu queria apertar suas mãos, eu queria sentir nunca mais a tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor. Quando eu penso no meu doce lar, eu já sinto vontade de ir. Isto vem, não vai demorar, eu quero subir. Ele disse que não vai tardar, eu já vejo o céu se abrir, e eu vou encontrá-lo no ar, com aqueles que vão ressurgir. Nunca mais a tristeza e a dor, para sempre adorar ao Senhor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor. Lá eu quero esquecer meu labor, para sempre sentir seu amor. Amém.
Deus abençoe a todos. Nós vamos ler aqui em Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui andando na Tua presença. Como seríamos, Senhor, perfeito, se o Senhor não trouxesse esta mensagem de perfeição? Através da revelação destes selos, que o Senhor mudou de nome, e nem sabíamos, Senhor, que já há 2000 anos atrás, quando Tu subiste, Tu já tinha um novo nome. Nós só ficamos sabendo aqui na América do Sul, através deste ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Estamos aqui à Tua disposição. Nos ajude cada irmão, e o Senhor possa fazer a Tua vontade em nossas vidas. Que cada um seja atingido e abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentados. João saiu do seio do Pai. Parece um título meio... que muitos podem até se escandalizar, mas se nós formos ver esse Deus Todo-Poderoso que estava no seio do Pai, a Bíblia diz em São João 1,18 que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Então nós sabemos que este Deus, Espírito, se manifestou lá na eternidade. Então, Ele criou este Filho, esta palavra. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo era Deus. Então Ele manifestou este Logos, palavra. E isto veio através do tempo do Antigo Testamento, se manifestou ali a Abraão, se manifestou aos profetas, e eu quero mais salientar aqui, porque não tem como a gente falar de sair do seio do Pai, sem falar de Abraão. Se a gente for falar do seio do Pai, a gente vai também tocar um pouquinho nessa transformação dos nossos corpos, num abrir e fechar de olhos. Então a gente vai ver que este Deus, Ele veio e se manifestou como Filho do homem. Então Ele estava ali manifestando o Pai. Foi por esta razão que Filipe chegou a perguntar aos discípulos: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eles ainda não estavam entendendo que aquele Deus Espírito estava entronizado, materializado em Jesus. Ele era o Pai. Foi por esta razão que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Para você ver que apesar dele terem andado com Jesus, aprendido sendo discipulado por Jesus, dormido ao lado de Jesus, comido com Jesus, mas precisava de revelação. Não adianta as pessoas que andaram com brana, viveram com brana, usaram o chapéu de brana, caçaram com brana, mas muitos dos americanos não conseguiram ver que ali era o Pai, aquele Deus eterno, aquele Logos que se veio de uma forma, o Todo-Poderoso anjo forte, e se fez carne. Aquele era o Pai. A mesma manifestação que teve lá no Oriente,
aquele Pai, aquele Logos, aquela glória da Shekinah, que se manifestou ali em Jesus Cristo. Aquela era a plenitude da divindade, manifestada. Ele manifestado agora através de 7 eras da igreja, como aquele Logos, como aquele Deus. As pessoas elas ficam perguntando e perguntavam muito para o Osmar Branham. Eles queriam saber se era Jesus mesmo que vai estar ali no milênio. E se a gente for ver pela revelação que ele nos traz, isso daí é futuro. É uma coisa que lá que nós vamos saber, mas não vai ser de outra forma, porque Jesus, ele esteve ali manifestado em carne humana ali com os discípulos, e depois ele teve, através de 7 eras da igreja, manifestado através daquele Logos, através daquela coluna de fogo, manifestado em porção da palavra, todo o tempo na igreja. Jesus Cristo nunca abandonou a sua igreja. Ele sempre esteve na sua igreja. Eu vou ler aqui uma mensagem. A era de Tiatira, no parágrafo 20, o irmão Branham diz assim: a revelação da divindade, a era de Tiatira, que é Jesus, é o Filho de Deus. O que era que aqui estava, o irmão Branham estava falando, a era de Tiatira, como não somente a era de Tiatira, mas as demais eras, as 7 eras da igreja, como Jesus estava manifestado como Filho de Deus, porque um dia ele já tinha passado, já tinha cumprido seu ministério de Filho do Homem, agora ele tinha que trabalhar como Filho de Deus. Aí continua, a revelação da divindade, a era de Tiatira, que é Jesus, é o Filho de Deus. Já uma vez, nos dias da sua carne, ele era conhecido como Filho do Homem. Qual o dia da carne? O dia que ele veio ali para os judeus, para os seus, e os seus não receberam. E o que foi que ele fez? Eles o crucificaram. Ele era o Filho do Homem. Ele veio para sangrar, mas através de 7 eras da igreja, ele estava ali como Filho de Deus. E aqui, na última era, ele vem e muda novamente de ofício. Ele para de tratar como Filho de Deus, ele para de tratar com a mensagem da graça e começa a tratar como leão, e começa a tratar como juiz, e começa a tratar como Filho do Homem novamente. Não mais para os judeus, e sim para os gentios. O Filho do Homem, mas aqui por diante, nós não o conhecemos mais segundo a carne, né? Não conhecemos lá no princípio como a carne, como o Filho do Homem para os seus discípulos, né? Mas agora ele estava manifestado na sua igreja como Filho de Deus através de 7 mensageiros. Então era o mesmo Deus todo o tempo. Ele não é mais o Filho do Homem, o grande profeta que reuniu em si mesmo todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Então o que aconteceu? Ele voltou ao seio do Pai. Ele voltou à sua origem. Ele voltou àquele Logos que é o Pai, que é o próprio Deus. Aquele Logos que trabalhou através de 7 eras da igreja como Filho de Deus. Agora nós o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está sobre todos segundo o prazer da sua própria glória. Quando a gente fala que ele está sobre todos, mas sempre quando ele não veio um profeta, quando ele não veio o apóstolo São Paulo, ele veio a mensageiros. Quando ele não estava sobre Lutero numa porção daquela palavra, quando ele não estava com John Wesley com mais uma porção da palavra, justificação, santificação, restauração dos dons,
e agora vem ele, em sua primeira e segunda etapa, se mostrando naquele mesmo Logos, naquela mesma coluna de fogo que apareceu no caminho de Damasco para Saulo. Ao ponto que jamais, o irmão Branham chega a dizer, que jamais Paulo iria chamar de Senhor se ele não soubesse quem era aquela coluna de fogo. Ele tinha estudado, ele tinha pesquisado, ele era um erudito, ele conhecia as Sagradas Escrituras, ao ponto dele dizer: quem és, Senhor? E aquela coluna de fogo respondeu para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então você vai ver que esta coluna de fogo apareceu novamente, em 1950, sobre a cabeça de William Marion Branham. Aquele Logos que manifestava lá para o povo de Israel, que era à noite como uma coluna de fogo, e de dia ele se escondia através de uma nuvem, e manifestava encarnado em Moisés para entregar a lei. Era mesmo aquela mesma coluna de fogo que estava sobre a cabeça do irmão Branham. Em sua primeira e segunda etapa, a restauração da palavra, trazendo à igreja a sua posição. Agora você vai ver, a sua glória ele não repartirá com outro. Deus não é duas nem três pessoas. Deus é uma pessoa, um Deus eterno, um Deus espírito, que vem na sua origem, forma ali um Deus Logos, um Deus Palavra, o princípio, o conceito. Aí diz, a sua liderança sobre a igreja, ele não concederá a homem algum. Ele estava combatendo, o irmão Branham falando a respeito deste Papa, que se coloca no lugar do Filho de Deus. Vigaris Filidei, em lugar do Filho de Deus. Então a gente vai ver esta palavra manifesta, este Deus manifesto, esta teofania, este Deus maravilhoso que veio naquela forma de Logos, e agora ele vem manifesta. Ele desce ali como um anjo forte e materializa num homem chamado Branham. Oh, que Deus maravilhoso! Um Deus que era espírito, é por isso que diz, se você for lá em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz, o espírito e a esposa. Aí vem o irmão Branham, posiciona na era de Laodiceia, eu creio que é o parágrafo 91 ou 81, você encontra ali. Se você ler, você vai encontrar. Ele diz o espírito, o profeta e a esposa. Era aquele mesmo espírito. Qual o espírito? O Logos, o espírito, Deus, o anjo forte, que veio o quê? Materializou em quem? Em Branham. Aquele Logos se fez carne e habitou entre os gentios. Habitou entre os americanos. Então, quem era aquele Logos? Era Deus. O que ele veio manifestar? Ele veio manifestar o próprio Deus em carne humana, em uma manifestação para o gentio. Aquele Logos que uma vez estava lá com os discípulos, manifestado na sua carne. Agora ele vem e manifesta aqui, no corpo de William Marion Branham. E nós não saberíamos destas coisas se não fosse este ministério de revelação. A gente dá graças a Deus por este ministério. E agora a gente vai devagar para vocês verem aonde nós vamos chegar. Nós, se não fosse o Deus maravilhoso com esta Bíblia, Ele ter colocado isto aqui tudo impresso para nós. Mas este livro estava fechado até 28 de fevereiro de 1963. João não podia nem olhar para ele, ninguém era digno. Quem foi que Deus achou digno? Nenhum homem foi digno de abrir este livro. Mas o leão da tribo de Judá, o ancião gritou e disse, não chora, João, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu para abrir estes 7 selos, para trazer a manifestação, para trazer este Deus, essa palavra, este corpo teofânico, de onde? Do seio do Pai. Não pensa que a noiva é esta de fora.
Não, a noiva não é este corpo de fora. Este corpo de fora é o corpo terreno. Este corpo aqui vai voltar ao pó. É por isso que a esposa, a igreja, a noiva de Cristo agora, você vai ver que todos esses acontecimentos que aconteceu ali na vida de Abraão, está acontecendo agora com a igreja. A manifestação da promessa de Deus. Deus falando com Abraão para ele ser perfeito na presença de Deus. E como ele seria perfeito? Um homem com uma idade avançada, que não tinha condições de gerar. A esposa do mesmo jeito também. Não tinha mais condições, diz o irmão Brana. Ela já estava ultrapassada a idade. Mas Deus prometeu um filho. E deu uma promessa para ele, assim como Deus uma promessa para nós. Você vai ver Abraão trilhando sobre o batismo do Espírito Santo, a circuncisão. Você vai ver no capítulo 18 a mesma coisa, o próprio Elohim, com mais 2 anjos, sendo visitando a tenda de Abraão. A mesma coisa, isso já aconteceu aqui para nós. Eu louvo este ministério. Amém. Eu sou agradecido pelo ministério de Osmar Brana, porque se não fosse Osmar Brana, nós não saberíamos o que era tudo isso. Estes acontecimentos que não vão acontecer, já aconteceram. É por isso que os pastores de primeira e segunda etapa dizem que o rapto é uma revelação. Mas que revelação? Porque eles nunca falaram bem claro o que era esta revelação. E todos os pastores deixam a igreja em suspense. O rapto é uma revelação, mas não é da cura. É uma revelação, mas não é de justificação. É uma revelação, mas não é de santificação. E não é a restauração do dom. Não é a primeira e segunda etapa, mas é o quê? É aquilo que João não poderia escrever. Ele ouviu aquelas 7 vozes, soaram, e ele ouviu perfeitamente, mas ele ouviu uma voz, disse: sela, João, não escreve. O que é a fé de rapto? É estas revelações que estavam contidas dentro dos 7 selos, Laodiceia 38. E quem trouxe essa revelação para nós? Brana revelou, mas foi proibido de explicar esta fé de arrebatamento. Agora vem come esta revelação. Vai, João, come esta revelação e profetiza a povos, nações, línguas e reis. Irmão, o rapto é esta revelação. Não pense que vai ter uma outra revelação. Deus já deu a revelação. É por isso que nós insistimos as pessoas a apertarem o play. Porque está tudo dentro do play. Está tudo dentro dos CD. Está tudo dentro desses áudios. O que é a Bíblia? A Bíblia era um livro fechado. O que é a mensagem do 7º anjo? É Deus manifestando o Pai. Deus manifestando o Pai novamente da sua glória. Assim como Jesus veio na manifestação do Filho do Homem e manifestou o Pai. Ele veio de Deus e voltou para Deus. É a mesma coisa. Ele se tornou novamente aquela coluna de fogo. E veio para quem? Trouxe o Pai por seio de branco. Vim de Deus e volto para Deus. E da onde João saiu? Do seio do Pai. Tu dizes, isso é uma loucura. Do seio de Brana. Brana, quando a gente fala, não é o homem. Quando a gente fala Bran, a gente fala Deus. João saiu do seio de Deus. E João é o quê? João representa a noiva. Então a esposa saiu da onde? Ela saiu do seio do Pai. Vamos ler um pouquinho mais aqui. Amém. Uma mensagem bem conhecida nossa, 236. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Não era Jesus. Aquele era um homem, era um Deus, era Elohim feito, manifesto em carne humana. E este Abraão? Onde estava este Abraão? Aí vem até o irmão Brana, não poderia, porque tinha que ser em português Abraão. Abraão, tinha que ter um Abraão aqui, um pastor Abraão aqui na América do Sul.
para receber. Olha, irmão, ele nem estava lá, mas ele recebeu essa manifestação de Deus depois de 40 anos. Deus manifesta isso para ele, e ele consegue identificar este Elohim, ele consegue identificar Billy Graham, ele consegue identificar Oral Robert, ele consegue identificar este mensageiro para a esposa. Então nós já recebemos a visita de Elohim ali nos Estados Unidos. Nós estamos revivendo isso. Ele fez a gente reviver e trazer isto para o nosso dia presente. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Quem era? Quem era aquele? Aquele era Elohim, Deus em carne humana. Quem era que estava discernindo a intenção do coração do povo pentecostal, do povo americano? Eles não receberam, enquanto ele estava em sua primeira e segunda etapa, fazendo maravilhas, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, fazendo obras poderosas. Eles ovacionavam, eles diziam que criam, mas quando foi a abertura da sua terceira puxada, quando ele veio manifestar a teofania de Deus, quando ele veio manifestar o Deus que veio do seio do Pai, quando ele veio manifestar aquilo que era perfeito, o povo americano, o povo pentecostal, os ministros não quiseram companheirismo com ele, não deram oportunidade para ele, colocaram ele para o lado de fora, de suas denominações. Olha só, continuando, esse não era Jesus, não era. Ele ainda não tinha nascido, não tinha, mas era um homem carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando a vinda do Filho do Homem. Para quem? Para nós gentios. Oh, irmão, você é agradecido por Apocalipse 10, do 8 a 11? Você é agradecido por este ministério que manifestou, que mostrou aquele dia e hora, que soube separar o filho prometido do rapto, o rapto da segunda vinda. A segunda vinda é Deus manifestado em carne, mas João, nós não sabíamos que tinha esse dia desta profecia de Osmar Brana. João, neste ministério, que veio do seio do Pai. Quem veio do seio do Pai? A palavra, porque a noiva é a palavra, a esposa não é este homem aqui, exterior. A esposa é esta palavra que está no seu interior, que estava no coração de Brana. Quem era que estava no coração de Brana? Era a palavra. Quem era que estava no coração de Brana? Era o livrinho revelado. E quem comeu este livrinho? João. Mas tinha um personagem aqui para representá-lo. Osmar Brana comeu. Ele veio de onde? Do seio do Pai. A palavra veio do seio do Pai. Cordeiro saiu do trono, saiu do seio do Pai. Ele não é mais mediador, saiu do seio do Pai. BRANHM saiu do seio do Pai. Amém. Por isso que nós somos de Deus. Nós somos a palavra manifesta do dia. E vamos voltar para Deus. Jesus veio de Deus e voltou ao princípio, ao Logos. Nós também, Brana é de Deus. Ele está nos aguardando. Osmar Brana também manifestou aquilo que estava no seio do Pai, no coração de Deus, que ninguém sabia. Como diz a Bíblia, que os olhos não viram, a sabedoria do homem não atentou, não subiu ao coração do homem. Era o que Deus tinha predestinado para aqueles que o amam. É só para aqueles que Deus ama. Então João é esta manifestação de Deus. Ele veio manifestar o quê? Ele veio manifestar Abraão. Ele veio manifestar o quê? Ele veio manifestar revelações que estavam contidas dentro destes 7 selos. Que era de Brana e não era de Brana.
Porque não era Brana que veio e comeu este livrinho e pôde profetizar outra vez. Foi outro personagem, outra fisionomia. E agora ele está nesta fisionomia da esposa, que não está querendo aumentar, que não está querendo diminuir, mostrando que isso já aconteceu. Olha só, mais um pouquinho. Olha, os dias de Sodoma assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, não mais como o Filho de Deus, não mais durante 7 eras da igreja, mas como Filho do Homem, não mais como Logos, mas como Logos em carne. Brana, Deus, veio do seio do Pai. Aquilo como Brana podia dizer, eu vim de Deus e volto para Deus. Ele teve que voltar àquela origem novamente. E no ano 2000 ele vem novamente, este Jesus, nesta teofania, neste corpo teofânico, e toma novamente o homem para quê? Para comer o livrinho e profetizar, para não só para o Brasil, mas 7 nações vizinhas. 7 com 1, 8. 8 é eternidade. Era o Deus mesmo profetizando outra vez. Era este mesmo anjo forte. Não vamos dizer que é o anjo forte para as pessoas não se escandalizar, mas vamos dizer que este era o 7º selo, que veio do seio do Pai, para manifestar aqui em carne novamente, para profetizar outra vez, que as pessoas não valorizaram, mas a noiva valoriza. Aí diz, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. O casamento, unir o casamento da noiva, o chamado noivo, virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser o quê? Tem que ser parte do noivo. A igreja tem que ser o quê? A palavra. Não a palavra de Lutero, não a palavra de John Wesley, mas a palavra revelada. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. E quem manifestou isso para nós, irmão? Descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser o quê? Ela tem que ser a palavra, não de ontem, não de anteontem, mas a palavra tem que ser de hoje, do ano 2000 para cá. As revelações que estava contido dentro dos 7 selos, não há ordem mais superior para revelar a palavra de que profeta. Brana e João é profeta, a noiva é profeta, a esposa é profeta, a esposa é parte do esposo, a esposa é parte da palavra. Olha só aqui, ela é a palavra e os dois se unem. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. O que é o rapto? É uma revelação. Mas que revelação destes 7 trovões. Mas que revelação deste novo nome. Mas que revelação daquele dia e hora. Mas que revelação do Filho prometido. Tudo isso está onde? Está onde? Dentro desse CD. A Bíblia. Nós temos a Bíblia que não abandonamos. Nós temos a mensagem do irmão Brana que foi revelado. Mas nós temos os CD, os MP3, que é a revelação daquilo que William Brana não pôde falar a alguém. Agora vem Deus novamente, vem dos seios. Da onde veio João? Da onde veio João? E a voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo, não comigo, com ele.
Não é comigo, é com ele. Com quem? Com ele. A voz tornou a falar comigo. Vai, João, toma o livrinho que está no seio do Pai. Come. Come, que ela vai se fazer carne em ti. E depois que tu comer, ela será doce no teu ventre. Ela será doce. É uma coisa boa a revelação. Mas na tua boca é doce, mas no teu ventre será amargo. E importa ainda que tu profetize a muitos povos, nações, línguas e reis. Para quê? Para alcançar aqueles eleitos, aqueles predestinados antes da fundação do mundo. Olha só, vamos mais um pouquinho. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo, não um pastor. Deus não trabalha com clérigo. É a manifestação de o quê? Do Filho do Homem, através do quê? De uma mensagem profética, não um clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana, que desceu entre nós. Entre nós, quando a gente fala, é entre os americanos. Mas quando fala entre nós, é entre os gentios. Não é entre os judeus. E ele tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. João e Brana é um. Quando a gente fala João e a esposa é um. É por isso que não tem como a gente colocar uma mensagem para 2, 3, 4 pessoas, para um grupo de homens. Não, a esposa é uma. Brana e o anjo forte era um. João e este livrinho é um. Nós e a mensagem de João, porque João representa. Se ele representa, ele é uma pessoa. Nós somos representados por ele. A esposa é profeta, mas a esposa não profetiza. Quem profetiza é o homem. Quem profetiza é o quíntuplo. Então, ele nos representa. E de onde João veio? De onde Jesus veio? Do seio do Pai. E depois voltou durante 7 eras, naquela origem, e voltou novamente, se manifestou em carne humana. Brana, ele veio de Deus. Amém. Trouxe essa mensagem de Deus que estava no seio do Pai, esses 7 trovões revelados. Aquilo que João foi proibido de escrever. E ele revelou. E quando revelou, ele foi proibido de contar a alguém. Se passaram mais um tempo. Agora ele vai, pega outro e diz aquilo que não podia ser falado. Agora vai e fala. Manifesta o que estava no meu seio, o que estava no meu pensamento, antes da fundação do mundo. Então, vamos ler mais um pouquinho. Aqui, perguntas e resposta número 3. Mais um pouquinho para a gente devagarzinho aqui. Vamos ver. João saiu do seio do Pai. Jesus saiu do seio do Pai. Aí você vê, João saiu do seio de Brana. Brana é o Pai. É o Pai, a palavra. É Deus, só que com novo nome. É Jesus Cristo com novo nome. Da onde ele saiu? João é o quê? É um ministério que saiu da onde? Do seio do Pai. Nós saímos da onde? Do seio do Pai. Depois eu vou ler um parágrafo aqui, mais um parágrafo para a gente entender. Deixa eu aqui ver este aqui. Perguntas e respostas número 3, no parágrafo 246. Diz assim, ó. Nós não podemos receber. Tem como abrir essa janela? Está aberta? Está, né? Está aberta assim. É por isso que eu estou já pingando aqui, sem me mexer. Vamos ler aqui. E nós podemos receber o Filho prometido. O que é que nós estamos esperando? O Filho prometido. Nós vamos ver mais adiante isso aqui. Olha, o que era que os americanos era para anotar?
o Filho do Homem. O que era para os americanos, para eles notar, Billy Graham e Oral Roberts, aquela manifestação daqueles dois anjos que desceram para Sodoma, e ela era Elohim, Elohim, Deus em carne humana. Aí nós sabemos disso, somos agradecidos a este ministério, que os ministros da terceira etapa não gostam de identificar ele como profeta. Não, ele é só um pastor, ele não é João, não. Ele é profeta, ele é o anjo do rapto, ele é o precursor do Filho prometido. O Filho prometido não é outra coisa que é o mesmo Deus. Irmão, é o mesmo Espírito Santo todo o tempo. Aquele Logos que estava no seio do Pai, manifesta em carne humana em Jesus. Ele sai de Jesus, volta ao Logos, vem sobre aquela língua de fogo, sobre os discípulos, é o mesmo Espírito Santo. Aí ele passa sobre 7 eras da igreja intercedendo no trono, como cordeiro. Aí no final da era, a intercessão cessa porque ele sai do trono. Aí ele muda de ofício, ele não é mais mediador, agora ele é leão. Aí ele vem e manifesta como Filho do Homem, Apocalipse 10, 7, para revelar os mistérios de Deus. É o mesmo. O Filho prometido é o mesmo anjo forte, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor Jesus Cristo branco, é o mesmo Espírito Santo. Ele só muda de face. Ele só muda de manifestação. É o mesmo que veio em Osmar Brana, é o mesmo ministério de João. Aí vem e manifesta agora nos ares. Mas para você receber ele nos ares, você tem que receber esta revelação. Não é a minha revelação. Ah, não, eu recebo a revelação de Brana. Irmão, só com Brana tu não saberia disso. Verdade. Tu sabe disso por causa deste ministério. Amém. De João. É por isso que tu sabe disso. Senão tu não saberia disso. Aí ele diz aqui, e nós podemos receber o Filho prometido, que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado, quer dizer, ele vai voltar ao pó. Esses corpos, eles precisam ser transformados, né? E esta primeira consciência é controlada. Controla este corpo com visão, paladar, tato, olfato e audição. E nós deixa com todo o crepúsculo, o escrúpulo. E nós raciocinamos e tudo mais. Mas aquele corpo novo que vem deste, nascido outra vez, não esta primeira consciência, isto passará. E lá dentro há algo que vive. O que é que vive, irmão? O que é que vive? O que é que vivia dentro de Brana? A palavra revelada. O que é que vivia dentro de João? O livrinho que ele comeu. Que este mesmo Cristo, este mesmo sétimo selo, esta mesma revelação é que vive dentro da esposa. E todos que compreendem isto digam amém. A congregação responde amém. 248. Não é esta visão, paladar, tato, olfato e audição que está de fora. Não é. Isto está sujeito à morte, morrerá. Mas a parte de dentro de você aqui, embaixo dentro, está a pessoa que não pode morrer. É esta mensagem, este corpo teofânico, é esta palavra que saiu do Pai, que veio de Deus, que veio de Brana. Quem veio trazer? Osmar Brana. Quem veio revelar? O sétimo anjo. Mas quem comeu este vinho e foi autorizado a profetizar novamente foi Bran. É este de dentro, não é o de fora. Mas a parte de dentro de você, aqui embaixo dentro, está a pessoa que não pode morrer. É esta esposa, é esta noiva. Vê? É desta pessoa que a nova vida começa.
deste novo nascimento. Irmão, a gente já pregou tanto novo nascimento que você tem que nascer, mas do tempo que Deus deu oportunidade para nós, mas a gente tem que desenvolver. Aí tem que chegar a esta estatura completa que Brana e João chegaram, a esta maturidade, para entender estas coisas. Isto constrói outra pessoa na imagem desta pessoa que você é, ao redor daquela vida. Você compreendem? 249. Então, isto está aqui potencialmente. E é o que é. E o que é isto? A palavra prometida antes da fundação do mundo. O que é isto dentro de você? É esta revelação que Brana revelou, mas foi proibido de profetizar novamente, e Deus autoriza um outro homem para profetizar esta palavra prometida antes da fundação do mundo. Quem é esta? A noiva. A noiva, ela é o quê? A palavra. O que foi que o Filho do Homem veio fazer? Unir o crente com quem? Com esta palavra. Não é porque há muitas noivas, mas só há uma esposa, só há uma que foi unido e foi dedicado a este casamento. Por este ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11, foi dedicado a este casamento. Nós casamos dia 28 de fevereiro de 1963. Meu corpo ainda nem existia, talvez o teu corpo ainda nem existia, mas você já estava lá no seio do Pai. João precisava vir e manifestar esta revelação a cada um de nós. Então, isto está aqui potencialmente. E é o que é isto? A palavra prometida antes da fundação do mundo. É por lá, isto simplesmente reflete o negativo que refletirá o positivo. É o positivo refletindo o negativo. É como diz o pastor, eu me espelho no pastor, o nosso profeta. E Brana, também eu amo ele. Porque se não fosse Osmar Brana, eu não sabia o que eram os selos. Hein? Amo. E a Bíblia, também eu amo ela. Eu gosto dela, porque senão eu não identificaria quem era Brana e não identificaria quem era João. Então, como diz o negativo e o positivo, eu não pode dar sombra de mim se eu não estiver aqui. Tem que ter o positivo para vir um negativo. O positivo é Cristo. O positivo é a palavra. O positivo é os trovões revelados, que foram revelados. E quem trouxe? João comeu e trouxe para nós. A palavra vem, é a mesma coisa. Ou a transladação da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em você. O corpo se materializará ao redor daquela palavra e será a mesma coisa como foi feito a Sara. Irmão, mas é uma coisa que vai muito mais além. Porque Sara, ela produziu um filho natural. E nós temos que trazer este filho para crer neste filho, nesta revelação, para transformar o nosso corpo. Nosso corpo. E nós sermos mudados num abrir e fechar de olhos. Mas com qual mensagem? Com esta mensagem. Qual mensagem? Esta mensagem que Osmar Brana trouxe. É por isso que a gente continua dizendo a cada um dos meus irmãos, continua apertando o play. Sem o play, você não vai ter entendimento daquele dia e hora. Sem o play, você não vai ter entendimento, a manifestação de Elohim. Sem o play, você não vai ter um entendimento. Quem foi Billy Graham e T.L. Osborne? Sem o play, você não vai saber da manifestação do Filho do Homem. Amém. Sem o play, você não vai ver a materialização de Cristo Brana no sétimo anjo. Você não vai ver aquele Deus que saiu da nuvem e estava materializado em carne humana na terra. Por quê? Porque João saiu do seio do Pai. A esposa saiu do seio do Pai. Vamos ver isso aqui?
Ouvi, mas agora vejo. O parágrafo é 216, eu vou ler parte B deste parágrafo, para a gente entender mais um pouquinho, porque senão a gente não mostrar os parágrafos, as pessoas não vão dizer que a gente está mentindo, que a gente está inventando. Você é a noiva virtuosa de Cristo, amém? Você é a noiva virtuosa? Você é a esposa virtuosa que já está ataviado? Hein? Já está preparado? Porque essa mensagem não vai nos preparar, ela já nos preparou. Ela já está dentro de nós, lavada no sangue de Cristo, preciosa, virtuosa, sem pecado, você crê? O Filho de Deus de pé com uma noiva palavra, amém? É a noiva palavra, não é o de fora é o homem, a consciência, o tato, o olfato, essa consciência passará. É o homem palavra, é a noiva palavra, pura, inadulterada, que ele lavou pela água do seu próprio sangue, que se converteu em carne e manifestou que ele pode tomar a você que era predestinado no seio do Pai, antes do princípio. E como ele era, antes do princípio, Bram estava no seio do Pai. João estava no seio do Pai. Osmar Brana estava no seio. Ele veio manifestar em carne para nós aquilo que Brana, o homem, não pôde profetizar. Aí vem João, que sai do seio do Pai e manifesta. E nós também, para crer nisso aqui, é que você estava também no seio do Pai, como ele estava, como Jesus estava, que veio manifestar aquele Logos, como Brana, que veio manifestar o anjo forte, estava, como Osmar Brana também estava no seio do Pai, e veio manifestar, e comeu o livrinho, e veio manifestar essas revelações que Brana não pôde repetir. E agora vem dar esse entendimento para nós, que nós viemos de Deus, e agora estamos esperando esse Filho prometido para nos levar para a glória. Nós vamos voltar para Deus. Amém. Deus irá tirar a sua esposa aqui da terra a qualquer momento. Você crê nisso? Amém. Você está preparado para isso? Não pensa que é teu jejum, não pensa que é tua oração, não pensa que é tu vir na igreja, não pensa porque tu é dizimista, é ofertante. Não, não é por isso. É porque você é crente palavra. Amém. Porque você crê no que João profetizou e não tem ninguém, não tem diabo que tire isso de você, não tem igreja que tire isso de você, não tem pastor que tire isso de você, porque está dentro, isto está ancorado, isto está ancorado. Ouvi, mas agora vejo, hein? Agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente. Por que revelado novamente? Hein? O que era que Jesus estava falando? Jesus estava falando de um acontecimento lá dos dias de Sodoma, lá dos dias de Noé. E quem era que estava lá nos dias de Sodoma? Não foi a manifestação do Todo-Poderoso Elohim, um homem em carne humana, que chegou na tenda de Abraão, e Abraão atendeu e disse, meu Senhor, e correu e preparou, mandou os criados dele preparar uma vitela, e preparou um leite, uma coalhada, e deu a ele, e ele comeu. Agora ele estava dizendo, novamente, isso Jesus falando que isso novamente aconteceria aqui, neste final, aqui no entardecer, novamente. Olha só, aí continua, para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, aquele mesmo tipo de grupo, aquele grupo eleito, aquela esposa eleita, aquela Sara, não Sarai, não contenciosa, mas a Sarai, não Abrão, mas o Abraham, com nome mudado,
já circuncidado, batizado com o Espírito Santo, já com a mudança do nome, recebendo Elohim, Deus em carne humana, recebendo esses 7 trovões, este Abraão aqui do Brasil, que recebeu, foi o único pastor Abraão. Na América não teve pastor Abraão para pegar essas revelações, para comer, para sair do seio do Pai. Que o Pai estava ali no tabernáculo Brana. Pouco antes que o fogo cair, recorde, a igreja nunca mais receberá testemunho, ela não receberá mais, ela recebeu. Já recebeu testemunho. Já teve as maravilhas, não receberá mais. Abraão e os outros não receberam o filho prometido que eles estavam esperando, foi trazido imediatamente após aquilo. A igreja está esperando pelo o filho prometido, ele virá bem após os dias deste ministério. Qual ministério, irmão? Quando a gente pensa ministério, a gente pensa que ministério morre. Ministério não morre, ministério é Deus. Não era o ministério, não era o homem Brana, mas aquele ministério não morreu. Brana morreu. Mas aquele ministério de Brana é como a gente colocou aí no Pão Diário, o nosso profeta Osmar Brana dizendo, quando o diabo olha aqui para o Osmar, ele não vê o Osmar, ele vê Bran, com novo nome. Ele disse, mas eu não te matei lá naquele acidente? Tu está aí de novo. O povo que vê o homem é igual olha para você que é noiva, esposa, olha para mim, não, mas tu não morreu de uma parada cardíaca ali no hospital, mas tu está aí de novo. Ele vê Bran, ele vê a palavra, Satanás vê a palavra. Eles não conseguem ver isto, que o ministério não morre. O ministério vive, o ministério de João vive, a esposa vive. Ele virá bem após os dias deste ministério. Qual ministério? Hein? Olha, o ministério de Brana não preparou, revelou, mas não trouxe o esclarecimento. Precisava deste esclarecimento que Osmar Brana teve. Agora nós podemos contar com este filho prometido, porque este ministério já foi. Esse bem após, já aconteceu. Agora nós estamos esperando este filho prometido a qualquer momento nos ares, que é o mesmo que está dentro de você. É o mesmo que está dentro de você. É ele que vai transformar aquela promessa. E não é com sensação, não é com oração. Ah, pastor, tu é contra a oração? Não sou contra a oração. Se tem um povo que ora mais em espírito, é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Se tem um povo que mais vigia, é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Não é nós, homens, mas é Ele vigiando em nós. É Ele orando em nós. Aí, olha só, após aquilo a igreja está esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Eles pensavam que era após os dias daquele ministério lá na América. Porque o mesmo ministério que estava na América surgiu, brotou, ressuscitou aqui na América do Sul. É o mesmo ministério após este ministério de João. Agora virá o Filho, quem? O Filho prometido. Ele se revelará dos céus. Agora nós veremos isto, claro demais. Isto tem que ser agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, Ele diz e lhe mostra que é a coisa para acontecer e que você vai ver acontecer. Quem vai ver? O eleito vai ver acontecer. O que é que nós estamos esperando? Depois daquele ministério, terminou o ministério na América, mas continuou, primeira e segunda etapa, aí vem a terceira puxada, completar aquele ministério, bem após este ministério, depois de 2024,
Quando Deus recolhe homem, nós estamos após esse ministério. Que Brana falou lá, nós estamos presentes aqui, só aguardando este filho prometido. Amém. E o rapto é uma revelação, sim, é uma revelação que João pregou, que João comeu, está aí, você só vai perder se você quiser. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.